Mais uma temporada de Diber Podcast. Para você que está chegando agora e ainda não viu nenhum episódio passado, tá na hora de você ir lá e fazer uma maratona e entender um pouco do que a gente vai conversar por aqui. Já passou o carnaval, já acabou 2022, já começamos agora 2023, chegamos com força total e temos hoje uma convidada maravilhosa. Conheci o ano passado num escritório onde eu estava locado aqui em Limeira. E ela é uma pessoa assim muito gente boa. O primeiro contato com ela, a gente ficou assim, eu acho que foi mais de uma hora a gente ficou conversando, né? E assim, a conversa foi tão boa que eu falei, isso tem que virar um podcast. Vamos virar um podcast? Vamos. E ela aceitou o convite de estar aqui e agora eu abri as portas do estúdio para ela. Estamos com um estúdio novo, tá? Aqui em Limeira, um estúdio legal, um pessoal parceiro, depois a gente vai falar um pouco dele nos stories, você pode curtir lá. Então eu trago para vocês uma pessoa que é mulher, uma pessoa que é casada, uma pessoa que tem 3 filhas e há 25 anos já ela está casada. Então é só se fazer a conta, você já sabe a idade dela. Eu apresento para vocês, e ela é uma mega profissional. Conversamos, só para você ter uma ideia, conversamos sobre profissionalismo, conversamos sobre vida pessoal. E eu tenho a minha história e ela tem a dela, e a gente se simpatizou ali na história, a gente viu que temos bastante coisas em comuns, e falei, vamos trazer isso numa mesa para a gente conversar, e ela aceitou o convite. Ela é a Maria Barbosa, tem a Barbosa Segurança, né? E faz um trabalho de consultoria de segurança. Nós todos estamos seguros agora aqui, ela só veio aqui para nos dar segurança. Não poderíamos continuar esse podcast se ela não estivesse por aqui. Maria, é com você. Se apresente. Prazer, eu sou a Maria Barbosa. Sou casada há 25 anos. Meu esposo chama Carlos Alexandre Barbosa. O Barbosa veio dele. Né? O Barbosa veio dele. Veio dele. Entendi. Ele que deu a ideia. Ele que falou assim, põe a Barbosa. Barbosa segue. Barbosa segue. O nome legal. da empresa, ele que deu as diretrizes. Que legal. Né? Então você conversou com ele sobre o projeto? Sim. Ou ele te impulsionou? Ele sempre me impulsionou, desde quando ele me conheceu. Verdade? Desde quando ele me conheceu. Então é assim, nós também temos algo em comum aí, Maria. Eu só tenho um podcast porque minha esposa me impulsionou. Você só está aqui porque ela falou, viu? Por que você não põe isso numa mesa? Grava, eterniza. Estamos aqui gravando, fazendo algo eterno, né? Vai ficar para sempre. Verdade. Legal, então eu também tive essa experiência de alguém lá do meu lado falando para mim, vai lá, faz, é legal, passar conhecimento pro povo, tudo. Às vezes tem tanta gente que não sabe. Eu falei, bom, vamos pensar. Estamos aqui, ó. Tá certo. Eu e você. Né? Eu tinha 16 anos quando eu conheci ele. Verdade, que legal. Eu já tinha minha filha. Apesar que eu conheci ele, eu tava grávida. Né? E ele ficava zoando eu quando eu passava na rua. Eu ficava louca com aquilo. Verdade. Quando a minha pequena Tainara nasceu, com 4 meses de vida, que ele me agarrou e me deu um beijo, e dali até hoje nós estamos juntos. Olha. E ele foi o cara que eu falo assim, que ele foi a pessoa que eu falo assim, Deus, ele vai colocando todas as coisas certas no seu devido lugar. Sim, sim. E a minha menina, quando ela era pequenininha, a família tomou. E ela não morava comigo. E ele que chegou e perguntou. E falou, por que a sua filha não tá com você? Aí eu falei, minha filha não tá comigo porque não tem condições de cuidar. Tinha 16 anos, era uma criança. Tá certo, fala a verdade. Né? Ele falou, não. Ele tinha 17. Ele falou, não. O que você comer, ela come. O que eu puder fazer, eu faço. Que legal. E foi assim. Peraí, então ele foi homem mesmo. Ele chegou, te laçou. Foi homem. Te laçou, resolveu o problema familiar. Sim. Eita, tá faltando um homem desse no mercado, hein, gente? E bastante. Eu vou falar que tá faltando. Não vou mentir, não. Aquele ali honrou e honra até hoje. Até hoje. Vamos falar um pouquinho para as pessoas ir lá embaixo começar a comentar. Tá faltando aí na sua cidade homem desse jeito? Aqui tá faltando. Aquele foi. E ele honrou e honra até hoje. Que legal. Hoje, ela chama ele de pai. Inclusive, ela vai casar agora em dezembro. Ele que vai entrar com ela. Nossa. E nós dois temos a mesma idade, né? 42. Não tem problema, não tem problema. Mas é assim, faz 25 anos que a gente tá junto. Que legal, E Maria. ele cuida como se fosse um pai. Eu chamei ela pra gente conversar e sobre profissionalismo, na realidade.
sobre a empresa dela. Mas a Maria é uma pessoa tão doce e a gente vai conversando com ela e ela assim, ela tem uma história de vida tão fantástica que a gente decidiu, né? A gente teve uma conversa ontem e a gente decidiu abrir assim, ó, vamos conversar um pouco da sua história. Que a sua história, as pessoas têm que conhecer quem está por trás da pessoa da segurança. Quem é a Maria? Né? Onde ela vive, o que ela come. Lembra do Globo Repórter? Lembra. Então, às vezes as pessoas têm interesse em conhecer um pouco mais da gente, que acham que a gente tem dificuldade. Sim. A gente não passou por nada. A gente só caiu aqui de paraquedas e está vivendo. Não sabe o que a gente passou lá atrás. Não sabe o que passou lá atrás. Então, seria legal, Maria, você conversar até para os clientes que já são seu, para também os futuros, né? Conhecer um pouco da história da Maria. Sim, verdade. Eu comecei a minha carreira de trabalho, eu passei numa prova de um concurso público na cidade, na época, no tempo, né? E quando eles me chamaram, era para auxiliar geral. E quando eles me chamaram, eles falaram assim, Maria, tem 3 tipos de vaga. Tem de exumar defunto, pedreiro e carpir-rua. Olha. Eu falei assim, ó, exumar defunto eu não vou. Pedreiro eu não tenho força. Mas carpir-rua eu vou. Né? Como eu tinha uma filha pequena para criar, sim, sim, eu tinha que enfrentar. Você tinha necessidade. Tinha necessidade. Então, atualmente, naquele tempo meu marido era meu namorado e falou assim, vem cá que eu vou te ensinar a carpir. Ele que me ensinou a carpir. Olha. Ele falava assim, ó, pega aqui na enxada, na pontinha, você vai carpir. Você aprendeu? Aprendi a carpir? Aprendi. Aprendeu mesmo? Com a pontinha da enxada, lixava ali, ó, e carpia. Parabéns, Maria. Meu pai, senhor Elton, já falecido, uma pessoa fantástica também. E ele tentou me ensinar. Ele me acordava tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, no domingo, de madrugada, para ir no sítio carpir com ele. Eu não aprendi até hoje, Maria. Aprendi. Porque o que ele xingava, eu falava, ei, mas você tá cavocando o chão, você tem que carpir. Maria, eu vou falar, eu tentei, mas eu não consigo. Eu acho que eu não tenho habilidade para essas coisas. Eu carpi. Eu aprendi a carpir com a pontinha da enxada, limava ela, né? Sim. Aí tinha os meninos que era do trecho, que a gente chamava trecheiro lá. Eles vinham, porque eu era a única mulher que trabalhava com eles. Sim. Era a única. Então eles falavam, vem aqui, Maria, deixa que a gente lima pra você a sua enxada. Eles limavam a minha enxada. Que legal. E nesse serviço, nesse meio termo, apareceu um serviço que não pediram para fazer execução de remover a areia suja da creche. E como saiu um comentário que ia mandar as mulheradas embora, eu taquei o pau a trabalhar. Taquei o pau a trabalhar. O que aconteceu? Medo de ser mandado embora. Sim, eu queria mostrar que eu tinha força. Olha. Né? Só que eu falo assim, força mental é uma coisa, força física é outra. São 2 extremos. São diferentes. E eu quis mostrar a minha força física. Aí o que aconteceu? Eu machuquei minha coluna naquele tempo. Então foi daí, desse episódio que aconteceu comigo lá atrás, que eu tive uma dificuldade tanto na Previdência Social de ter os meus direitos, né, de receber. Eu fui começar a correr atrás da parte de legislação, da parte de segurança e vi que tinha algo errado. Então o médico chegou em mim e falou, Maria, ou você se especializa na vida, vai estudar para trabalhar, ou você não vai conseguir mais trabalhar, porque você adquiriu uma hérnia lombar naquele tempo. Entendi. E eu fiquei muito tempo afastada. Nossa. Muito tempo, sem pagamento. Então, na realidade, a dificuldade que você teve, sim, ela que te fez, que te impulsionou a montar uma empresa. Sim. Entendi. E solucionar o problema de tantos brasileiros, né? Tanto os patrões, empresários, quanto também os funcionários. Então, você é intermediadora ali da situação. Sou intermediadora. Eu fico aqui na linha do tempo. É legal que você põe o equilíbrio, né? Onde há desequilíbrio, né? Sim, é assim mesmo que funciona. Eu analiso o contexto deles ali, porque eu falo assim, a gente tem que entender a dor do próximo. Sim. Queira ou não, é a dor do próximo. Correto. Então, o empresário, ele pode chegar e falar alguma coisa. Falar, não, tudo bem, mas vamos lá ver o que está acontecendo. Então, eu vou fazer aquele levantamento daquele risco daquele pessoal. Entendi. Porque eu já passei por isso. Eu estou nos 2 lados. Já tive lá atrás e estou aqui. Nossa. Né? Então, eu passei por vários processos para chegar onde eu estou. Que legal, Maria. Tá? Eu não sabia que você tinha tido uma experiência. Tive. Pessoal com isso que te impulsionou, falou, não, peraí, tem como resolver, né? E eu sofri bastante, porque naquele tempo eu não tinha registro, porque eu trabalhava tudo informal. Certo. Sempre trabalhei informal. Trabalhei até em cemitério vendendo vaso de flor. Mas também, quantos anos você tinha?
Quando eu me passei para trabalhar, Sim. eu já tinha 19 anos. Porque na nossa época, gente, a gente começava cedo, tá? Eu comecei com 14 a trabalhar, sem registro. Se eu tivesse registrado desde lá, não tinha dado esse problema. Mas assim, eu trabalhei sempre sem registro. Trabalhei em padaria sem registro. Trabalhei entregando kits, viajando para fora sem registro. Trabalhei em cemitério vendendo flores sem registro. Olha. Então tudo foi sem registro. Certo. Tá? Então era informal. Aí esse daí eu passei no concurso e fui trabalhar. E querendo mostrar para a empresa que eu era forte, fui lá e meti o pau. Nossa. Aí adquiri um problema de saúde. A própria segurança não comunicou o encarregado. O encarregado não comunicou a segurança para avisar, porque assim, a gente tem... Como eu tinha pouco tempo de trabalho de registro, existe um documento que se abre, que é a CAT. Então, se eles tivessem aberto a CAT para mim naquele tempo, eu tinha o meu direito de receber previdenciado, mas não tinha. Porque o encarregado não comunicou. Então, como era ônibus, trechos, a gente ia até o local, o ônibus pegava a gente e levava para o trecho. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que eu também acho que deve ser a dúvida do pessoal. Por que e qual a vantagem que a pessoa tem, do encarregado, não abrir o CAT? O que acontece quando ele não abre? É que assim, ó, a empresa, a partir do momento que um funcionário sofre um acidente de trabalho dentro do local, se abre-se uma CAT, né, que é uma comunicação do acidente de trabalho. Quando se passa de 15 dias de afastamento, a responsabilidade é do INSS. Então, o INSS vai pagar. Então, por exemplo, eu me machuquei naquele tempo, o próprio médico me afastou por 6 meses. Nossa, 6 meses. Porque a minha... A L5, ela saiu do lugar. Foi uma lombar, né? Ela saiu do lugar com a força demais que eu fiz com a areia, né? E a empresa, ela quis se redimir, ela quis, né, falar que não, que era o jeito que eu trabalhei. Eles quis colocar mais a culpa em mim, mas foi feita uma perícia no local, foi pesado cada pá de areia. E o fiscal falou para eles, falou assim, ó, mas tinha 5 homens, vocês colocaram uma mulher para fazer esse serviço? Nossa. Né? Tudo bem que hoje as mulheres elas estão igualando aos homens. Isso aí no serviço braçal, Maria? Então, no braçal ainda não. As mulheres trabalham mais a mente, mas naquele tempo precisava trabalhar o corpo, né? A minha avó trabalhou muito na roça com meu avô. Minha mãe trabalhou muito também na roça. Mas só que hoje é assim, quem trabalha em roça tem menos tempo de trabalho para aposentar. Não é que nem um trabalhador que trabalha numa empresa normal. É menos tempo por causa do serviço braçal. É muito pesado. Muito pesado, entendeu? Então aconteceu isso, o médico deu 6 meses de afastamento, só que aí saiu do prazo de abrir o CAT, porque a CAT, ela tem um prazo para ser aberta, 24 horas após o acidente. 24 horas? Sim, se não abriu a CAT, a empresa, ela corre o risco de ser multada. E como que o funcionário, ele pode se precaver disso, que ele pode chegar e ver o que aconteceu? Assim, qualquer tipo de acidente que acontece dentro do local de trabalho, tem que ser comunicado ou encarregado ou RH da empresa. É a primeira coisa que tem que ser feita. Mas e se a empresa não abre? Aí a empresa está correndo o risco de ser multada. Porque assim, o funcionário, quando ele sofre um acidente e vai até o hospital, o próprio hospital já faz uma comunicação. O próprio hospital comunica. Já faz a comunicação. E se a empresa não comunicou? Não abriu. Não tem como. A Previdência não abre a CAT. A Previdência não faz essa abertura. Entendi. Então, a Previdência vai jogar no outro benefício, que é o auxílio-doença. Aí, por exemplo, meu primeiro emprego registrado na época. Não tinha contribuição, 12 meses de contribuição. Não tinha. Então, o que aconteceu? O perito considerou minha doença, meu problema, mas não considerou meu pagamento devido que eu não tinha o prazo. Não tinha o tempo pago. Não tinha tempo. Aí eu fui saber sobre os direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Aí fui estudar a área da segurança, fui me especializar na parte previdenciária. Então eu fiz várias especializações. De novo, uma necessidade. Sim. Então quer dizer que você é hoje a profissional que é, a mulher que é, por causa da necessidade. Sim. Sempre foi da necessidade lá atrás. Sempre foi da necessidade. E eu acho que o ser humano é assim. Depende do que bate Tem uns que abrem os olhos quando a água bate, né? Sim. Tem uns que abrem. A necessidade, ela faz com que a gente se mova. De forma diferente e altruísta até. Sim. Porque você vai criar formas ali para resolver o problema. Verdade. Aprendeu com ele, aprendeu. Tá lá. Eu também sou profissional, sou empresário.
E eu só tenho a empresa que eu tenho hoje e ajudo outras empresas porque eu tive uma necessidade numa empresa e eu tinha um chefe, um patrão, e ele fala, meu, eu não quero saber, você vai e faz. Aí eu fui lá, fui fazer. Bom, fiquei sabendo como que faz. Então, todas as necessidades que eu tinha dentro do emprego me formou o que eu sou hoje. Então, eu não fui formado na teoria. Eu tenho um conhecimento empíricos. Eu fui formado na raça. Sim. Então, ele falou, a responsabilidade é sua, dá conta. Eu falei, caramba, eu vou ter que buscar informação e tal. E isso formou o que eu sou hoje. E eu falo, a teoria é uma coisa, mas a prática, ela te ensina muito mais. Muito, muito, muito mesmo. Ela tem muita pedra no caminho. Tem. Que nem a gente estava conversando, né, ontem. A gente não estava gravando ontem, mas a gente teve uma conversa. E quase que a gente se estende. E o podcast hoje eu não sei como seria. Você estava dizendo para mim, ontem, sobre a necessidade, né? As necessidades. Onde a gente estava? Na necessidade. Sim. Que a necessidade vai formando a gente. E aí você tinha dito... Não me perdi agora na questão da necessidade. Da necessidade do quê? Dos trabalhos? Dos trabalhos, que vai formando a gente ao longo do tempo, né? Independente de qual necessidade seja. Eu me esqueci agora o que eu ia perguntar para você, mas vamos lá. Então, quer dizer que se o funcionário ele chegar no hospital e ele falar que ele sofreu um acidente de trabalho, o hospital comunica... O próprio hospital, ele abre uma RAT. Uma RAT. Que é um relatório de atendimento. Certo. É um relatório. Com aquela RAT, aqui na nossa cidade, a gente já tem a fiscalização. A gente já tem. Então, quando se abre essa RAT nos hospitais, eles já são direto. Comunicou, abriu a RAT, já manda para eles. Eles próprios passam o quê? Uns 15, 20 dias, eles mesmos vão até na empresa. Já procurar, saber da CAT. A CAT é o primordial hoje de uma empresa abrir. Tem empresas que falam assim, não vou abrir a CAT para sujar minha empresa. Eu falei, gente, não é só para sujar a sua empresa. Um funcionário, se ele se machuca, vamos dar um exemplo. Funcionário se machuca, pega lá 45 dias, você não abre a CAT, ele não tem os direitos deles no INSS, o que ele vai fazer? Ele vai vir atrás do patrão para pagar. E você vai ficar pagando os 45 dias dele parado dentro de casa, sendo que você já paga a Previdência Social para isso mesmo? Ou se não sofreu um processo. Ou se não sofreu... Isso fora o passivo que ele tem lá na frente. Ah, é? Sim, tem muita coisa. Envolve muita coisa. Então, na realidade, você cuida do funcionário. Sim. E você cuida do patrão. Cuido dos dois. Cuida dos dois. Eu venho aqui, eu faço aquela análise total, né? Eu pego tudo. E geralmente, quando você chega na empresa, eles não falam a verdade. Não? Não falam. Só que a gente sabe os meios de procurar e saber. Mas, Maria, conta pra gente, qual é o medo? Eles têm muito medo da trabalhista mesmo, viu? Eles pensam que tudo vai ser processado. Falei, gente, tem tanta coisa que você pode fazer que diminua os seus problemas trabalhistas, você não tem noção. Tem muita coisa que você consegue fazer. Então, na realidade, você só não é uma solucionadora. Você presta uma consultoria. Sim, também. Tem empresas que eu faço consultoria. Então você que está montando uma empresa ou já tem uma empresa, não conhece, tá com medo, não tem problema. Fala com a Maria que ela vai matar seu medo. Ela vai resolver o seu medo, vai explicar para você como é que é. Sim, a gente explica. Poxa, legal isso, Maria. Não é só um simples documento que a gente tem que fazer e entregar para uma empresa. Não, tem várias formas. Muitos processos trabalhistas que eu pego para ler mesmo, que alguns advogados solicitam para mim, tá vendo? Fala, gente, coisa barrela, a empresa está sendo processada por coisa pouca. E era uma decisão que poderia ter tomado lá atrás, sem medo, se ele soubesse o que fazer. Se ele soubesse o que ele fazer. Isso é interessante. Entendeu? Era uma coisa simples. Quando eu bato o olho, eu falo assim, gente, é uma coisa tão simples, só que agora não tenho prova, como que você vai fazer? Não tem como te defender. Entendi. Entendeu? Então não é, eu falo assim, gente, tem empresas que, obviamente, elas não fazem as coisas 100%. Ninguém faz 100%. Mas, cara, dá pra fazer. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, eu não acredito. Não custa caro fazer certo, custa caro fazer errado. Sim. Se você colocar esse custo lá na frente, a não ser que você esteja uma boa grana já assim, no banco para pagar, né? Assegurado. Sim, assegurado. Você já amortizou, né? Não, vamos deixar um pouco aqui. Sim, se você tivesse, sim. Porque eu falo, fui trabalhista, quando cai no colo do juiz, os advogados já vai certo. Os advogados vai certinho. Já sabem onde bater. Já sabem onde bater. Isso aí eu falo, nossa, eu falo abertamente. Então, na realidade, você é o testa de ferro do patrão e você pega na mão do funcionário e fala, calma, eu vou cuidar de você. Sim, Funcionário é um filho abandonado
Pelo patrão. Isso mesmo. E ele chega, fala as coisas, né? A gente vai, como se fala assim, pega um quebra-cabeça e vai montando. Fala assim, ó, vamos por aqui que vai dar certo. Tá. Vamos por aqui que vai dar certo. Aí depois eu chego no patrão e coloco tudo exposto para eles. Olha, de 100% que eu converso com os patrões, 80 fecha. E fala, não, Maria, vou fazer assim. Caramba. Entendeu? Perdeu o medo. Na realidade, a falta de conhecimento, trouxe o medo. E a falta de informação, tá bom? Isso eu vejo bastante, que a gente estava conversando ontem também a respeito disso. A gente falou tanto a respeito de conhecimento, e tem tanto conhecimento sendo esbanjado hoje, mas não existe uma linha de raciocínio e não existe algo específico sobre um assunto que possa solucionar. Sim. Então o conhecimento está sendo jogado. Então você vai pegando um pouquinho aqui, você pega um pouquinho ali, e às vezes não é a verdade, não é a realidade. Não. Por quê? O conhecimento ele está vindo através da experiência. Né? Então assim, eu tive experiência com isso. Eu tive uma experiência com isso. Não, peraí. Vamos colocar uma pessoa como a Maria, sentada na nossa frente e falar, Maria, resolva os nossos problemas. Sim. Vamos voltar para lá. Você machucou, resolveu o seu problema, Maria? Como é que foi? Conta. Da parte quando eu me machuquei? Isso. Olha, eu fiquei, naquele tempo, afastada pela Previdência. Eu fiquei 6 meses sem pagamento, na época, porque assim, eles, que nem eu falei, eles não abriram minha CAT, eu fui como auxílio-doença. Aí, quando eu cheguei na Previdência, o perito fez isso, e como eu sou daquelas que eu procuro muito a parte legislação... Você procura? Demais. Isso já é natural seu? É da minha natureza, eu procurar. Faz parte da sua personalidade? Já faz parte da minha personalidade. Eu não me apego só em normas das ANRs, que a gente fala da parte de segurança. Certo. Eu me apego na parte CLT, a CLT depois vem a convenção coletiva, ela tem uma força muito grande em cima disso. Então, bastante, a convenção coletiva. E eu apego, eu não sou advogada, mas eu vejo a jurisprudência que existe também. Entendeu? Então, assim, eu não posso... Tem que estar atento à jurisprudência. Então, assim, eu me apego em tudo. Então, eu falo assim, gente, vai aqui, mas pode dar problema lá. Você entendeu? Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Quando você chega assim e fala com o empresário, ele fala, Maria, faz análise para mim. Veja para mim o que você pode fazer. É assim que funciona. Então, no tempo quando eu me afastei, eu fui atrás dos meus direitos, óbvio. Certo. Uma criança pequena, nova, coluna ferrada, né? Que o médico falando daquela situação, eu ia fazer o quê? Eu falei, vou atrás. Te impossibilitando trabalhar. Eu fui, provei que eu sofri o acidente de trabalho. Você sozinha buscou toda a informação? Busquei toda a informação. Tá. Fui atrás. Aí veio um fiscal, que hoje está em Campinas. Ele fez toda a análise do local, pesou cada pá de areia que eu carreguei. Olha. Ele fez um nexo causal, a gente chama-se de nexo causal, que eles falam. Ele fez o laudo e mandou para a empresa, falou, tá aprovado aqui. Ele mesmo fez a reabertura do meu CAT e a Previdência Social aceitou. A partir daquele momento, eu adquiri os meus direitos previdenciários. As empresas, elas têm que ter noção do seguinte. As empresas todas pagam a Previdência. Certo. Não paga? Registrou funcionário, paga a Previdência. Tem que pagar. Então, existem vários benefícios dentro do INSS. Um deles é o 91, que é do acidente de trabalho. Então, se o cara trabalhou um dia, sofreu acidente, 15 dias é da empresa. No 16º dia, é o INSS que vai. Entendi. Aí tem o problema, que é o seguinte, sempre quando a gente tem muitos acidentes, obviamente, se a empresa tiver muitos acidentes de trabalho, eu vou fazer um levantamento, por que está acontecendo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se teve 2, 3 acidentes com o mesmo serviço, não, vamos analisar. Porque vai cair lá, a Previdência vai ver. Que já é tem algum problema. Tá tendo muita reincidência. Vamos ver ali o que está acontecendo. Pode ser uma máquina sem proteção. Uma proteção que você coloca básica ali dentro, naquela máquina já elimina um acidente, entendeu? Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas isso... Que nem no seu caso. Você estava lá, vamos falar um pouco agora do lado do funcionário, na realidade, né? Então o que acontece? Você estava lá trabalhando e você quis dar o melhor de si. Sim. Mas infelizmente você se machucou. Sim. Se tivesse alguém ali e falasse assim, não aprovo isso. Vai devagar. Vai devagar. Diminua. Então, na realidade, hoje você também pensa desse lado. Sim. Ei, vamos analisar a sua empresa. Vamos ver como todo mundo está trabalhando e vamos eliminar um problema futuro, é isso? É isso mesmo. Porque, queira ou não, a empresa ela foi notificada.
Ela foi multada e os valores não são baixos. É. A gente sabe que os valores de multa não são baixos, principalmente aquelas que não abrem a CAT no tempo hábil. Hoje, com esse E-Social ainda, que sobe, tudo sobe para uma plataforma digital, esquece. Hoje não tem como. Então, eu já falo, ó, funcionário, pegou para trabalhar, faz-se o registro prévio. Certo. Registrou prévio. Eu tô com problemas de empresas que não registrou funcionário, né? O cara machucou o dedo, pegou atestado e o cara prova que machucou lá dentro. Porque Sim. o cara tira uma foto. Hoje tá muito fácil. Tá muito fácil. Ah, pode vir um advogado de alguma empresa e falar assim, mas contesta. Contesta como, filho? O cara machucou dentro da empresa, a máquina não tem proteção, como que você vai fazer? Então. Aí o cara fala o quê? Eu vou fazer um acordo com esse cara, eu vou pagar ele em casa. Beleza, você vai pagar ele em casa, mas se o problema dele é agravar? Então. E aí? Esse cara fica mais 2, 3 meses afastado. O que você vai fazer? E se ele aceita o acordo e depois que passou todo o dinheiro, ele tem 2 vai anos. processo? Ele tem 2 anos para correr atrás. É. De uma ação trabalhista, ele tem 2 anos. Entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, o cara machuca hoje, o médico dá lá 45 dias, vamos dizer, 15 a empresa paga, os 30 a Previdência paga se tiver certo. Beleza. Tá. Mas a empresa não tá certa, eu não registrei o cara, o que eu faço, Maria? Eu falei, então, o que aconteceu? Aí vamos lá ver onde ele se machucou. Ó, a máquina não tem proteção. E aí? Nossa. Aí eu vou pagar o cara em casa os 45. Não, tudo bem. Você quer pagar? Você paga. Mas se o problema dele agravar, ele ficar mais 30, 60, 9, ou fica aí uns meses parado. Você vai bancar esse cara uns meses parado na casa dele? E aí? Como você vai fazer? Então fica difícil. A Previdência foi feita para isso. Para isso. Você já não paga aquilo lá? Eu falo, você já não paga aquilo ali? Então deixa ela tomar conta da parte dela, não é? Você registrou, fez a sua parte, dali para frente deixa para eles. Você já paga para isso. O que você está me dizendo é a própria segurança para a empresa. É a própria segurança. E eu acho porque eu não sei, eu não tô lá, você tá. Você poderia falar com mais ênfase isso. Eles não têm noção disso. Muita gente, viu? Não Nossa, sabe disso. Depois que eu comecei a fazer consultoria, muita cagada. Por pouca coisa que você pega e fala, nossa, mas dava para resolver o problema aqui, gente. Logo no começo, no começo. Aí você vai lá na empresa e fala, você tem isso aqui? Não. Você tem aquilo ali? Não. Filho, não tem como te defender. Não tem. Quando vai para a esfera que já dá um processo, geralmente o juiz nomeia um perito. Para ir lá. O perito vai até a empresa. Ele pede tudo. A gente já sabe, ele vai pedir. Eu quero isso. Não tem. Ele já vai lá. Aí já era. Aí a multa. Paga. Não, paga o que o cara tá pedindo. Tá. Entendi. Aí tem gente que fala assim, mas eu consigo diminuir. Depende. Geralmente os caras já colocam o valor lá em cima para você chegar naquele ali. Aliás, na metade já era o valor real. Aí se você colocar na ponta do lápis, se você tivesse pagado certo, acabou. Eu falo assim, meu amigo, o que é seu, o que é meu, é meu. Certo. Para isso que existe essas leis, né? Tudo bem, você não quer seguir todas, mas siga pelo menos um pouco. Isso aí é de praxe, não adianta. E assim, esse tipo de formato de E-Social, a gente estava conversando antes, estava falando muito sobre o E-Social. O E-Social, ele veio agora, qual é o papel dele? Precisa ter medo? Não? Não. Como é que está funcionando isso? A maioria das empresas está encarando a documentação de SST do E-Social como um custo. Eu vou gastar com isso. Aí eu falo assim, vem cá, senta, vamos conversar. A maioria dos processos trabalhistas, quando acontece, a primeira coisa que o juiz manda solicitar é esses documentos. Que a gente vai fazer para você. É o primeiro. Então, desse documento que a gente faz, o levantamento de todos os riscos da sua empresa, a gente coloca nesse documento. Através desse documento, aí vai vindo uma sequência. Sua máquina está sem proteção. Vamos trabalhar aí, colocar num plano de ação, como que a gente vai colocar essa proteção mais futura aqui? Certo. Você vai colocar isso no documento. Então, você não vai dar um custo pro empresário na hora. Não, vai ficar alto para mim, Maria. Mas você tem aí 12 meses, cara, para ver. Vamos colocar isso daqui no papel? Vamos tentar? Certo. Se o cara me perde um dedo nessa máquina aqui, imagine o valor que você vai pagar de indenização. Entendi. Fora a indenização que você tem que pagar. O dedo do cara, mesmo você pagando tudo certinho, você tem uma indenização a pagar. E outra, você prejudicou alguém, você prejudica. Né, Maria? Eles têm. E a partir do momento, Daniel, que tem a redução da capacidade laboral do colaborador... Caramba, isso é esfera astronômica. Aí já era. Não tem jeito. Aí já era. Aí que o empresário tá ferrado. Que é que nem a questão eu ia até falar, mas não vou. Perdeu o dedinho, né?
perdeu o dedinho. Não fala. Não fala. Assuntos polêmicos, não. Já de primeira, assim, não vamos abordar assuntos polêmicos. Sim. Vamos deixar pro hater escrever lá embaixo. Fica à vontade. Vocês sabem que o rapaz perdeu o dedinho e a vizinha de casa mora praticamente na frente de casa. Então, eu tô falando de um outro rapaz. Entendi. Então, o E-Social é para isso. Ele é uma plataforma digital que todas as informações vai para lá. Então, desde notas fiscais do produto que você compra dentro de uma empresa, desde a parte de contratação. Certo. A parte de segurança do trabalho, ele só veio para fechar. Para mostrar realmente se é aquilo que o trabalhador está fazendo. Certo. Entendeu? Então, tanto a parte Receita Federal vai ver, e tanto a parte Ministério do Trabalho. Tudo eles vão ver ali. E não depende da quantidade de funcionário, não. Ou se a empresa é MEI, ou se a empresa não. A partir do momento que ela tem um funcionário registrado, já tem obrigatoriedade de fazer os envios do S2240. Você tinha falado para mim ontem que até uma loja de roupa que tem um funcionário. Nem que tem que fazer. Manda. Porque, vai imaginar, eu sofro bastante com isso. Eu sei que deve ser o problema de outras pessoas. Se você me colocar um monte de tapete no chão, você já me limita. Porque eu ando meio arrastado com o pé. Entendi. Então, assim, aí lustra o piso, fica uma delícia. Aí você põe um tapete que não para no pé. Às vezes eu tô lavando louça, é mentira, viu? Eu não lavo louça. Essas feministas tá assistindo, não lavo não, viu? Vamos começar com a polêmica. Eu não lavo louça, mas eu tô lá lavando louça e aquele negócio fica escorregando, eu tenho que ficar me equilibrando. Dói minha coluna. Então? Porque eu preciso ficar me equilibrando. Você não quer ir lá em casa? Porque minha esposa tem um funcionário, sou eu. Você tá registrado. Você não quer ver a segurança lá como é que tá? Você tá registrado. Preciso ver no registro. Tem uma diferença. Isso aí é até bom se abordar, que tem muitos empresários com essa dificuldade de escritório e contabilidade também. Empregada doméstica. Me ligaram perguntando, Maria, a gente se faz a documentação? Não. Empregado doméstico não se faz o envio. Tá. Mas, se ela sofreu um acidente de trabalho dentro da sua casa, se manda o S2210, que é a ACAT. Isso aí é obrigatório, enviar a ACAT. Certo. Empresas, qualquer tipo de empresas, tem funcionário registrado, o S2240, que é o LTCAT, mais o S2220, que é o exame admissional, demissional, mudança de função, se envia também. Então o governo ele fez assim, você tem um funcionário, você tem que cuidar da saúde dele. Entendi. Entendeu? Então tudo vai bater na Previdência. Tudo vai bater na Previdência. E quem que é a mãe da Previdência? A Receita Federal. Entendi. Ponto. Mas o Ministério do Trabalho, ele tá vendo tudo o movimento. Tá vendo tudo o movimento. O Ministério do Trabalho também, ele fica ali, só de olho. Então, quer dizer, se eu tenho uma funcionária, que nem você disse, dentro da minha casa, eu não preciso enviar a documentação. Não. Mas se aconteceu alguma coisa... Se ela sofreu um acidente dentro da sua... Da atmosfera ali de trabalho dela. Aí se envia a CAT. Aí eu tenho que ligar para Barbosa. Maria, me socorre, Maria. Eu já tive caso, Daniel, de uma empregada doméstica realmente trabalhar dentro do local da casa. Ela foi subir uma escada, quebrou o braço. Ela quebrou o braço. Aí a empresa até me chamou porque ela processou. Ela processou. Aí eu falei assim, mas vem cá, vamos entender, por que ela te processou? Então. Maria, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu falei, então tá bom, deixa eu ver os documentos. Porque eu falei assim, me mostra os documentos. Quando eu fui ver o documento, eles tinham um técnico de segurança que cuidava da empresa deles e cuidava também da casa. Eu falei, a SAMU foi chamada. Porque quando cai essas coisas em mim, eu vou averiguar tudo. Eu sou pior do que a polícia, eu vou investigando tudo. Então, eu ia falar, você tem um tino aí, né? Eu você faz uma cariação. Eu faço. Eu falei, você tem um chamado na SAMU. A SAMU socorreu a menina na sua casa, com o braço quebrado, porque ela alega que ficou com o braço torto. Nossa. Ela alega que ficou com o braço torto. Que ela quebrou o braço e ficou com o braço torto. Mas quebrou o braço... Trabalhando. Ela caiu da escada. Tá, mas peraí. Se ela ficou com o braço torto, foi o cara do gesso lá, não foi? Não, tudo bem. Mas só que a empresa também não quer... O dono, o patrão dela, que era... Ele não quis assumir nada. Entendi. Ele não quis assumir. Ele se esvaiu. Ele se esvaiu. Eu falei assim, mas quem me garante que ela machucou na minha casa? Ele falou desse jeito. Quem me garante? Caramba, o SAMU foi... Só que ele não sabia. Bom, ele disse, falei, no momento ele falou pra mim que não sabia. O SAMU preenche uma documentação. Se preenche. Teve um episódio, vou dar um alerta, viu? Principalmente para as pessoas que alugam chácara. Olha a lente da verdade ali. Principalmente as pessoas que alugam chácara.
A mulher alugou a chácara e, sabe, assim, ao redor da piscina, colocou piso escorregadio. Tipo uma pedra-sabão. Então, não sei o que é. Eu fiquei sabendo, isso é bom até as pessoas saberem. Interessante. O rapaz, ele brincando, caiu na beira da piscina, quebrou uma costela e perfurou o pulmão. Meu Deus. Beleza. Só que aí chamou o SAMU. Eles preenchem um relatório. E no próprio relatório, ele já relatou que o piso era escorregadio, porque o próprio cara que foi fazer o socorro, ele quase escorregou também. Ele deu um escorregão. E ele viu que o piso era liso. Eu falo, gente, quando passa dessa esfera, vai pro pessoal, o pessoal faz relatório, o SAMU fez relatório, o bombeiro faz relatório, a pessoa que alugou a chácara tá ferrada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque a partir do momento que você traz pro seu local, você é responsável por ele. Vamos entender uma coisa. Também eu creio que muita gente pode pensar isso. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu te chamo. Sim, pode chamar, não tem problema. Fala, viu, dá uma olhada aqui na minha chácara antes de eu alugar. Sim, isso aí. Olha, eu quero uma funcionária. Eu sei que tem empresas assim. Eles têm empresa e contratam uma faxineira. Sim. É quinzenal ou mensal. É. E não faz parte do quadro de funcionários. Não. Porque é comum isso. É comum. Né? Normal. A faxineira se submete a isso, até porque ela pode atender várias empresas, ganhar até mais, né? Então ela se submete. Como funcionaria? Olha, na minha visão que eu estou vendo aqui, né? Elas são esporádicas. Sim. Então, faça-se análise. A gente fala assim, uma análise de risco. Análise de risco. Vamos fazer uma análise de risco. Você está vendo? Que nem esse caso. O piso escorregadio não pode colocar esses pisos lisos perto de piscina. Certo. Ou colocasse adesivos. Aderentes para não ter a condição de cair. Que nem o cara, ele caiu, quebrou uma costela e perfurou um pulmão. Tá na UTI. Meu Deus. E aí? Impossibilidade de trabalhar. Sim. E aí? Com a vida. E se esse cara... Então, e se esse cara, vamos dar uma suposição. Esse cara acabou de entrar para trabalhar registrado numa empresa. A empresa não tem culpa. Quem vai bancar esse cara em casa? Você acha que esse cara vai atrás de quem? Fala pra mim. Vai atrás da chácara. Vai atrás de quem tem o problema. Porque o próprio bombeiro falou na cara lá, da família, pode ir atrás do direito, porque esse piso não pode posto aqui. E eu quase caí. Existe alguma coisa, porque eu sei que quando aluga a chácara é de boca. É de boca. Existe alguma documentação que legalize esse acordo de aluguel? Olha, eu tenho uma outra visão. Quando a pessoa for fazer realmente, ela pode ser particular. Pode ser particular. Averigua toda essa possibilidade. Averigua. Porque vai que seja, você está alugando para sua própria família e está ali e se machuca. Você não sabe a cabeça das pessoas. Entendi. Você não está dentro da cabeça das pessoas. Você não está dentro da cabeça. Entendi. Você não sabe o que ela vai fazer. Caramba. Você não sabe. Então... Vamos prevenir. Prevenção é o melhor negócio. Então, na realidade, você é aquela pessoa que chega na minha casa e fala, viu, você tem uma criança de 8 meses, ó a quina aí, pode tampar. Sim. Olha, o armário ali, pode tirar. Sim. Olha, aquilo ali, vai pegar lá, hein? Então, você é uma perita criminal. Eu sei lá, eu tinha um piso. Foi posto piso na minha casa, ficou uma quininha pra cima. Aquilo ali, se a minha menina passasse ajoelhando, cortava a perninha dela, eu fiz meu marido mandar o pedreiro arrumar. Tá certo. Entendeu? Porque você não sabe o que acontece. Então, na realidade, você não tem uma consultoria de segurança. Não tem. Você tem uma empresa de prevenção de segurança. Você prevê o acidente. Sim. Você antevê. É isso, a gente prevê os acidentes. Os outros falam assim que nós temos Lá vem ela. Eles me falaram de um nome uma vez, que eles me colocaram que eu fico boca de praga. Eles falam que a gente tem uma boca de praga. Porque você fala, acontece. Eu falo assim, gente, a gente olha e fala, gente, vai acontecer isso daqui se vocês não abrir o olho. Nossa. E acontece, gente. E você aprende isso na faculdade ou você aprende legislação? Você aprende na prática. É a prática? É a prática. Não adianta. Então, o que te destacou aqui em Limeira ou em outras cidades, qual que é a área de abrangência da Barbosa segue? Ixi, a abrangência da área Barbosa já está indo até para as fazendas afora. Tá cuidando de fazenda. Já cuido de fazenda. Eu tô tendo um problema com as cobras da vida. Deixa eu entender. A legislação que é aqui no estado de São Paulo, ela é diferente na Bahia, em Manaus, Mato Grosso? É tudo igual. Previdência é previdência. Tudo. É tudo igual.
Todos. Em todas as regiões é iguais. Que legal. Não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Muda-se os riscos, ambientes, segmentos, tá. Entendeu? Entendi. Que nem a fazenda tem um outro segmento, outra linhagem de raciocínio que a gente tem que ter. Entendi. Entendeu? Que eu acabei de falar pra você, tô tendo problema com cobras. Aí eles falam pra mim, mas tem cobra que não é venenosa. Porque em 2 fazendas distintas apareceu uma cobra que não é venenosa, mas ela tem um perigo, né? Que ela é grandona e vai lá saber. Enrolar na pessoa não vai, isso aí a gente sabe, a jiboia. A jiboia. Mas é cascavel. É. A cascavel já é diferente. Ela já é uma cascavel. Então, e se ela pica o funcionário? Então deixa eu entender. Isso é uma coisinha do nada assim que você... Eu já tô curioso. Eu já tenho 680 perguntas para fazer. Porque assim, a gente... eu não imagino a imensidão que é a proporção de segurança ou não segurança. Quando eu estou expondo o meu funcionário, quando eu não estou expondo, ou quando... eu, trabalhador, que nem eu mesmo. Vamos trabalhar na fazenda? Vamos. Você não foi cuidar da grama do parquinho? Fui. Você pensou em algum momento que podia ter uma cobra ali? Não, nunca pensei nisso. Então, agora sim, a gente está indo num ambiente que já é favorável para a cobra. Sim. Como é que eu vou me antever? O que eu faço? Então, é isso que a gente sempre dá. O pessoal da fazenda, o que a gente orienta é fazer um mapeamento. Mapeamento ao redor dela. Geralmente tem isso já, viu? Eles fazem. Tem uns que já faz mapeamento de ver quais são os tipos de bichos que tem no local. Então, quando aparece, que nem agora apareceu, nessas fazendas distintas apareceu a jiboia, né? Então, eles vão fazer um mapeamento agora na região para ver qual que é se tem mais alguma que vai aparecer. Qual a probabilidade dessa característica de animal peçonhento tá ali? Tá ali. Então, aí a gente entra com o quê? Com a prevenção, para ver o que pode acontecer. Como a fazenda ela tem um trajeto muito longo até o hospital, então o que a gente já tem que fazer? É um plano de atendimento à emergência. O que tem que fazer na hora se ela for picada? Entendi. Entendeu? Então, esse levantamento, todo esse levantamento e a gente tem que ter fazer. alguém para lidar com isso? Específico dentro da fazenda ou não? Sempre recebe treinamentos. Treinamento? Recebe de primeiro socorro. Então é mais ou menos que nem a CIPA na empresa. Tem que pegar um funcionário. Sim. Depende. Depende. A quantidade de funcionários, né? A CIPA depende. Então a gente sempre vê aquele que tem um feeling maior. Porque, cara, não é qualquer um que vê uma jiboia. Teve gente que foi mostrar a foto e não quis ver. Falei, gente, é uma foto de uma jiboia, o que tem? Não vai te picar. Eu não tenho. Eu sinceramente, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo da tarântula. Se eu ver uma tarântula andando ali, eu já corro. Mas a cobra eu já não tenho. Não, porque ela não vai te atacar se você não pôr a mão nela. Lógico. Ela não vai te atacar. Porque a tarântula também não vai. Um dos maiores... Né, eu também sei. A barata também não, né? A barata também não ataca, né? E tem tanta gente que grita. Nossa Senhora. O rato também não vem pra cima da gente. Não. Também eu acho tão bonitinho o ratinho. Deixa eu perguntar então. A questão, então, da fazenda. Você vai tentar algum artifício que tenha alguém ali, né, com conhecimento para resolver o problema. Porque a gente Mas não há necessidade de matar o animal. Não, nem pode, né? Então, não isso pode. É uma coisa interessante. Não pode. Então, na realidade, se eu recebo uma proposta de trabalho para trabalhar em qualquer lugar, eu vou ligar para você. Pode ligar. Que eu vou ligar, viu? Você não quer dar uma olhada no meu ambiente de trabalho? Vamos dar uma se eu posso me machucar? Vamos analisar. Por quê? A gente não... Você sabe disso, você já foi funcionária, né? Sim. Eu também já fui funcionário. A gente não pensa nisso. Não. Em nenhum momento. A gente quer ir lá que nem você. Foi tão legal. A sua motivação foi boa. Eu vou lá, vou dar o melhor de mim e tal, só que você não sabia o que podia acontecer. Se fosse você hoje, Maria, vendo a Maria carregando areia lá, o que você faria no momento ali? Eu fazia diferente, viu? Fazer diferente. A gente tem que, assim, mostrar o melhor da gente. Não é fazendo que nem eu fiz. Eu fiz a força muito física, não tinha treinamento. Entendi. Porque não teve treinamento. Então, a maioria de algumas funções, alguns serviços, a gente fala, treina o cara. Tem isso? Para treinar ele a trabalhar? Tem. Muitos acidentes acontecem porque não tem treinamento também, viu? Para mexer na máquina. Principalmente. Não conhece. Não. Você tem que conhecer. O ambiente. O correto é fazer o reconhecimento.
Faça o reconhecimento. Qual que é o risco que tem aquela máquina? A máquina está sem proteção. Vamos falar de uma máquina que você vai saber, acho que você vai conhecer. A serra de bancada, que corta madeira. Sim, sim. Essa foi uma que eu dei problema comigo. Comigo não, né? Com uma empresa. Eu bati o olho e falei, ó, coloca a coifa de proteção nessa máquina, porque não pode. Eu vi. Tem uma coifa, não tem? E quando você começa a chegar perto dela, ela vai erguendo na proporção. Na proporção que você vai passar a chapa. Mas eu vi isso novo, tá? Mas eu com 11 anos, 12, 13, não via. Então. Era liso. Mas o ano passado eu avisei a empresa que eu fui fazer a documentação. Porque a gente faz primeiro a documentação, que é o PGR. É um programa de gerenciamento de risco. Como que a empresa te procura? Para que ela te procura? Esse documento é o primeiro que a gente faz. Não, ela te procura quando tem um acidente. A maioria está me procurando quando teve o acidente. Não, a maioria procura quando já teve o BO. Ou por causa da obrigatoriedade? Hoje está sendo por causa da obrigatoriedade dos envios dos eventos. Qual do E-Social. Ah, tá. Por causa do E-Social. Por causa do E-Social. Então, através dele, eu consigo entrar na empresa e verificar. Entendi. Aí eu verifico. Então, essa empresa me chamou para fazer a documentação e fazer os envios do SST. E eu via que a máquina estava sem a proteção. Eu falei para a empresa, falei, ó, coloca a coifa naquela máquina, porque se a fiscalização chegar aqui, ela embarga essa máquina, porque não pode trabalhar nessa situação. 2, se o cara cortar o dedo, ali tá propício a cortar dedo. Eles não colocou. Passou o Natal, quando foi agora, no começo de janeiro, eles me ligou desesperado, pedindo minha ajuda. Nossa. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Ele falou assim, então, Maria, aquela máquina que você falou, o cara cortou o dedo. Nossa. E eu vi até o vídeo. Ele escorregou com a chapa. Ele cortou. Aí, se a empresa vem, né? A gente tem que fazer o quê na hora? Fazer uma investigação e análise de acidente. Mas eu já sabia que é porque a máquina não tinha proteção. Certo. A gente fala o quê, ó? O cara, ele estava errado da forma que ele trabalhou com a chapa. Deitou em cima da chapa praticamente, ela escorregou. Mas vocês também estão errados. Então, não adianta ocupar o cara. Abre-se a CAT, porque o cara ia ficar muito tempo, né? Ficou bastante. Inclusive, ele está afastado. Ele foi para afastamento. E eu falei, abre a CAT, porque você já paga a Previdência Social e já providencia a proteção da máquina para não acontecer com outro. Eu vi também uma máquina, eu não lembro a marca e logicamente não ia falar, porque não é merchan. Que a pessoa chega perto, eles fizeram com salsicha. Sim. Ele chega perto é um sensor. Você também auxilia nisso? Você fala assim, ó, põe um sensor aqui. Tem. É cortina de luz, sensor de presença. A gente fala, a gente auxilia. Esse é o melhor, né? Chegou, já baixa. Mas só que o custo é muito alto. Para colocar isso? Geralmente é muito alto. Então, por isso que eu falo. Então, eu falo para a empresa, faz uma projeção. Tem máquinas, Daniel, que a gente fala para a empresa, ó, faz uma conta. Eles fazem a conta, né? Vê que fica muito caro. Fala, Maria, melhor não comprar uma máquina nova. Beleza. Verdade? Sim. Só para colocar um sensor? Porque a máquina já vem preparada, tudo com a norma. Dentro da NR12, ela já vem certinho. Não tem a lei da NR12, que era a partir de 2010? É 2010 ou 2000? Não, ó. A NR, hoje, as normas regulamentadoras são em 37 que a gente tem. 37. Desde 78 existe. Tá. As normas regulamentadoras desde 78 existe. A NR12 é uma delas, que é sobre máquinas e equipamentos. Certo. Então, é lá dentro que a gente vê todas a parte de segurança, de cortina de luz, treinamento, tudo a gente vê ali dentro da NR12. Entendeu? É assim que vai. Você adequa a máquina? Tipo assim, ó, vamos imaginar. Tem lá a empresa que fabrica a máquina e fala pra você, Maria, o meu cliente pediu todas as NRs para mim. Você quer vir ver onde eu tenho que colocar NR? Não, o que eu tenho que fazer? Até faço o levantamento de qual norma que vai ser aplicada, mas assim, quem faz já vai para outras pessoas, que nem engenheiro mecânico, que faz as adequações, porque eles que podem fazer. A gente só fala, ó, aqui tem que fazer a adequação da NR12. Então, chama o engenheiro mecânico que vem. O seu papel é analisar o que precisa. É analisar o que precisa. E dentro o engenheiro, da norma. O engenheiro vem, faz o projeto e faz. Entendi. Que nem esse caso da serra. Você foi lá e falou, põe uma proteção. Tem que pôr uma proteção. Aí ele tem que chamar alguém para projetar uma proteção ali. Projetar a proteção. Não pode ser qualquer proteção. Não pode. Não pode ser qualquer proteção. Tem algo específico para proteger ali? Tipo, você que limita isso, olha, você tem que proteger aqui, mas tem que ser um aço 3/8, tem que ser um aço 1/4. Isso é o engenheiro. É o engenheiro que faz. Geralmente, nós da segurança treinam o trabalhador para trabalhar com aquela máquina. Você cuida do trabalhador. Sim, a gente treina ele. Fala, ó, tem um limite aqui. Você tá vendo que tem um limite? Você também reclama
de como as pessoas se posicionam na cadeira. Aí é a parte ergonômica. Aí a gente já chama o ergonomista para fazer. A gente até fala análise ergonômica. Tá. Isso, que está dentro da NR17. Tela de computador. Sim, isso aí está tudo dentro da NR17, que vai pegar mais também agora com E-Social a parte de ergonomia. Porque tem um índice muito alto de afastamento. Tem? Tem, de Mas afastamento. Me ocorre muita coisa, borbulha meu cérebro. Até depois, posteriormente, se as pessoas quiserem colocar aí, escrever embaixo as perguntas, pode escrever, que a gente vai fazer mais podcast ainda com a Maria. Maria, tem um monte de celular hoje. Tem. A pessoa está lá, mas ela está ergonomicamente correta no computador. O patrão providenciou tudo. Uhum. Mas aí ela pega o celularzinho e fica ali, na hora do almoço. Ela fica ali na casa dela, a cunhada. Como é que funciona isso? E isenta essa operação de produto eletrônico ergonômico lá na casa dela, isenta do trabalho? Tipo assim, se ela tem... tem muita gente que tá tendo agora aquele carocinho, aquele calombinho aqui, né? Eu estava vendo uma matéria, o pessoal falou que tem crescido muito. Então, assim, nós estamos passando por uma evolução física, né? Voltando lá nosso atrás. esqueleto, Você vê? Então, por causa do uso do aparelho. Uso do aparelho. Como que ele isenta isso? Ou não tem como? Ou tem como? Tipo assim, a pessoa usa o aparelho, dá entrada num acidente de trabalho que tipo, tô com um LER. Aí já entra como doença ocupacional. Doença ocupacional do trabalho. Tá. Entendeu? Então, existe o acidente de trabalho, que ocasiona, vamos dizer, cortou o dedo. Esse é um acidente. Doença ocupacional, ela é gerada do trabalho que ela faz, que ela executa. Tá, e aí eu vou falar, não usa o celular. Entendeu? Então, assim, quando você vai fazer uma análise na empresa, principalmente a parte ergonômica, a gente coloca até no documento, realizar análise ergonômica. Então, a gente pede para a empresa contratar um ergonomista para fazer essa análise. E se ele viu que não tem problema, ou aí ajustou, ele treina, arrumou... aí ele ajusta. Aí a empresa ajusta a parte de computador, mesa, cadeira, porque tudo tem que ser ajustado. A cadeira, postura, gente. Postura também. Tudo é o ergonomista que faz. É um treinamento também. Certo. Faça um documento que faz um levantamento, depois faz o treinamento com os funcionários. Tá, se você fez tudo isso, então a empresa está protegida sobre alguma ações lá na doença frente. ocupacional, alguma ação lá entendi. Entendeu? Mas assim, doenças ocupacionais, a gente até analisa com o KNAI preponderante da empresa. É o tipo de entendeu? Ocupação. O KNAI preponderante da empresa, existe o NTEP previdenciário. Sim. O NTEP previdenciário tem um rol de doenças ocupacionais lá dentro. Que eles cruzam com o KNAI preponderante da empresa. Entendeu? Eles cruzam. Então, por exemplo, vamos falar da coluna, que é o mais fácil, né? O mais fácil para as pessoas entenderem. Eu tô com um problema na coluna. Vou no médico, o médico me afasta, porque deu um probleminha lá, vai passar dos 15 dias, beleza. 15 dias a empresa paga e vai o 16º para a Previdência. Certo. A Previdência hoje, ela faz como que se fala? Ela vê o problema do funcionário e ela une com o KNAI preponderante, ela une com o NTEP. Certo. Se eles verem que dentro do rol do NTEP deles tem o problema da coluna e a empresa não tomou nenhuma atitude, eles próprios podem falar que é uma doença ocupacional do trabalho. Tá. Porque a diferença do acidente de trabalho com a doença é assim. Funcionário, quando sofre um acidente de trabalho, passa dos 15 dias, a empresa tem que ficar com aquele cara 1 ano no mínimo. Que é estabilidade. Aí tem empresas que vai lá, o funcionário, né, a doença ocupacional, o cara se afastou com auxílio doença, né, que a gente fala que é o 31, vai lá e se afasta. Aí, por exemplo, o funcionário ficou 4 meses afastado, volta a trabalhar, vou mandar esse cara embora. Beleza, manda um cara embora. Só que o INSS cruzou as informações que a doença dele veio ocasionada do trabalho. Nossa. E aí? Você assumiu o risco. Aí o advogado previdenciário cai matando. Cai pra cima. Nossa, eles caem babando. Eu já entendi. Eles caem babando. E sabe que é causa ganha. Não tem o que fazer. É causa ganha, gente. Então é interessante também, uma coisa que a gente estava conversando ontem, de fazer o exame admissional. Isso, exame Mudou admissional. muito o exame admissional. Porque, eu vou falar a verdade.
Eu fui funcionário, você também. Sim. Eu já fui em exame admissional que, infelizmente... Só olha pra cara, não faz mais nada. Só olha. Isso tem a ver com a empresa ou tem a ver com generalizado? Ó, exame admissional é assim. Ou existe alguma exigência para empresas que prestam serviço para exame admissional? Não. Geralmente, os exames admissionais, eles têm que ser realizados depois que é feito esse levantamento de risco na empresa. Ah, entendi. Que é o PGR. Então, a gente vai lá, faz um levantamento preliminar da empresa e vê o que tem de risco. E dentro do outro documento, o médico vai apontar os exames, entendeu? Certo. Então, vamos dar um exemplo do administrativo. Ah, só faz o clínico. Gente, mas o cara faz o clínico, mas ele está no computador. Eu tenho que fazer mais o quê? Eu tenho divisão. Tá. Se aquele cara começar a perder gradativamente, porque está ali no computador constantemente. A gente estava falando ontem e eu até me deu um gancho agora. O optometrista, que é um amigo meu, estou convidando ele para o podcast. Ele falou que pelo fato de a gente ter a limitação da visão muito grande dentro do ambiente de escritório, isso acaba afetando a nossa vista e a gente tem que usar óculos mais cedo. Sim. E diferente de uma pessoa que trabalha na fazenda, que ela enxerga o horizonte. Quanto mais longe, você relaxa o seu globo ocular. Aí é com ele, eu não sei. Sim. Isso é verdade? Só falo. É um levantamento dos riscos. Vamos dar um exemplo de um funcionário que colhe laranja. O que colhe laranja, ele tem um risco de perfurar o olho, sim. Porque ele tá por causa do galho da laranja. Então, a gente protege ele com um óculos normal. Protege a visão dele. Mas a parte de perca de visão não vai... É mais difícil ter daquele cara que está no computador constantemente. Entendeu? Entendi. Então, tem diferenças. Tá. Então, todas as empresas se faz o levantamento dos riscos para depois realizar os exames corretos. Entendeu? Aí, por exemplo, tem empresas que eu falo, ó, o cara vai trabalhar no pesado, pede um exame de coluna para ver se ele já não está vindo com problema de outro. Ou audiometria. Veja se o cara não teve uma perca. Nem tem gente que fala, tô tendo uma perca auditiva na minha empresa. Certo? Mas tem o que? A perca de indução, que entra o ruído, mas eu tenho uma perca que pode ter sido uma infecção lá atrás, que deu uma perca interna. Que você disse, né? Que às vezes uma infecção também Uma infecção dá uma perca. Eu fiz uma assessoria numa empresa, prestei assessoria, e lá o funcionário tinha um fone desse para não ficar exposto ao ruído da fábrica. Mas era uma sala separada, né? E ele, aqui embaixo, tinha um outro fiozinho que era o fone do celular. Então, peraí, querido. Eu estou te dando um fone auricular, né? Esse aí a gente chama de abafador. Abafador de ruído. E, de repente, você põe um foninho lá dentro e fica não sei que altura ouvindo. Sim. Eu não vou chegar lá e ouvir. E ele vai entrando. Como que faz isso? Olha, as empresas que eu passo, eu já vejo, eu já oriento. Ó, se faz um treinamento. Ó, fala assim, Daniel... Tudo que você fazer numa empresa, você fazer em documento, o funcionário assinou, entendeu? Você sabe que eu trabalhei numa empresa de ônibus e existiu o Procede, que é o procedimento de trabalho. Um procedimento de trabalho. E ele trabalho. fazia você assinar. Ó, você foi instruído a não fazer. Você está assinando? Assina. É isso aí. Então, se eu futuramente processar a empresa... Você assinou, você estava ciente daquilo. Entendi. Que nem para fazer uma avaliação de ruído hoje, os médicos e os fono pedem um descanso de no mínimo 14 horas de ruído forte. Verdade. Então, assim, a audiometria, quando eu analiso para fazer, a empresa fazer, e alguma clínica fora da cidade fala, ai Maria, pode mandar 2 horas da tarde fazer um exame de audiometria. Não, eu quero que faça de manhã. Porque até a tarde esse cara já foi exposto ao ruído. Então, entendi. Não, é de manhã. E sem fone de ouvido. Por isso que eu não sei se tem problema auricular, eu tenho por causa do caminhão, meu pai, sempre fui exposto muito a barulho, e até ônibus, etc. Então, de manhã cedo, o meu ouvido ele apita, um só. Dá um som, igual aquele daquela cabine que a gente... ele dá um... Ele tá avisando ali, falei, ó, aconteceu algum problema aí. E é o ouvido que eu tive uma perda auditiva. Então, aí pra você ver. Eu tive uns 20% de perda auditiva. A Jaqueline derrubou um lenço aqui dentro. Mas funciona assim, desse jeito. Foi então, batizada. Tem pessoas,
funcionários que eu pego para fazer as documentações, a fazer os admissionais da vida, e a gente avalia que tem o ruído, né, que passa do limite, então a gente já fala, ó, faz audiometria. Faz audiometria no admissional. Entendi. No admissional. E tem outro problema. Esses abafadores, a gente sabe que tem um protetor, tem um abafador, né? Isso. Então tem pessoas que não adaptam. Então eu sou daquelas assim, eu chego na empresa, eu sei que tem um ruído, eu vejo o funcionário assim, sem o protetor. Tá. Eu não vou chegar brigando, questionando esse cara. Eu vou entender o porquê que ele não está usando. Certo. Então muitas desses falam, ai Maria, eu não consigo usar aquele que coloca, porque machuca. E realmente eu concordo com ele, porque tem uns que tem um canalzinho muito fino. Não consegue pôr o protetor. Eu não consigo usar fone de ouvido. Né? Auricular. Então, o que acontece? Tem um procedimento de treinamento que dá dentro da NR6 que você dá o treinamento do uso correto do protetor. Você vai dar um treinamento pro cara. Entendi. Então, depois do treinamento, o cara não conseguiu usar, beleza. Então, a fono até pode falar, olha, ele tem um canal muito pequeno, estreito. Tá. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar um abafador? Então, eu falo assim, vamos conversar. Se eu der um abafador, você vai usar? Vamos. Dá super certo. Dá super certo. Além de eu proteger o cara, que o cara fala, nossa, a Maria tá de boa. Você protege ambas as partes. Maria, existe monitoria dessas empresas? Que eu entendo assim, eu não entendo como que você trabalha. Eu tô na questão da segurança, eu tô aprendendo muito hoje, aprendi ontem e aquele dia a gente conversou, mas assim, eu entendo. Você prestou serviço lá na minha empresa. Aí, tipo, daqui 20 dias você volta lá de novo. Falei, deixa eu dar uma olhada, ver como é que tá lá. Existe essa monitoria? Depende do contrato que o cliente fecha. Mas você presta esse tipo de serviço? Sim, faço. Pra algumas, de monitoria? Falou, Maria, fica com você então. A cada tantos dias você passa por aqui. Isso, se eu vejo que a empresa necessita, fala, ó, vai dar problema, vamos fazer um monitoramento, né? Eu tá vindo aqui averiguar se estão realmente fazendo ou não. Vamos aplicar uns treinamentos certos com os caras? Vamos. As empresas fazem. Posso penalizar o funcionário pelo não uso? Depois de todos os processos, depois de todo o procedimento implantado, eles assinado, aí sim você pode chegar a uma penalização. Mas enquanto isso você não pode. E que tipo de penalização? Por exemplo, funcionário não usa o EPI. O EPI é o mais básico. É o mais básico. Mas vamos falar do EPI. Funcionário não usa. Só que se você não aplicou um procedimento, não deu um treinamento, ele não assinou, ele pode alegar o quê? Eu não sei. E aí? Eu não sei. O juiz, ele trabalha em cima do quê? Em cima de evidências. Então, quanto mais evidências a gente ter, melhor vai ser. Entendi. Então, eu trabalho nessa faixa. É desse jeito que eu trabalho. Então, eu posso advertir o funcionário depois de todo o processo implantado. E o caso desse foninho por baixo do protetor? Se ele recebeu todo o processo da empresa. A empresa geralmente vai montar o processo. Teve o processo, teve o treinamento, ele assinou, ele está ciente, pegou, aí sim você pode advertência verbal e depois a escrita. Por quê? Ele pode, eu não sei... Ele vai dar problema para a empresa. Eu sei que ele vai dar problema. Vai dar. Porque se ele já é rebelde, na própria... Eu já fui funcionário, gente. Eu não estou falando aqui de coisas que não acontecem. Né? Eu estou falando de coisas que acontecem. E uma coisa eu aprendi com meu pai. Obedeça. Sim. Porque o meu pai, uma vez ele foi fazer uma cirurgia da úlcera, estuporou a úlcera dele, ele nem sabia. E estuporou, o médico falou para você, seu Elton, o senhor está liberado, o senhor pode beber o que o senhor quiser, o senhor pode comer o que o senhor quiser agora. Moderadamente. Porque o senhor teve uma parte do estômago retirado. O senhor teve um problema. Eu recomendo que o senhor fique aproximadamente uns 2 meses sem beber álcool. Ele falou, eu fico até o final do ano. Meu pai, ele é muito criterioso, ele me ensinou isso. Então, assim, quando eu entrava numa empresa para trabalhar, não é não. Eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Eu não quero risco. Então ele ficou 1 ano sem comer, sem beber álcool. Para ele falou, não interessa, eu vou ficar 1 ano. Mas depois desse 1 ano eu vou beber moderadamente. Sim. Porque eu quero realmente fazer o que é correto. Sim, é que nem eu falo. A partir do momento que a empresa fez todo o processo, montou o processo, o funcionário está ciente, aí daquele momento em diante ela pode advertir verbalmente, escrito, até chegar a uma justa causa. O que eu falo de justa causa, gente, é uma coisa que tem que ser no último minuto. Por quê? Porque a justa causa é difícil. Quando vai para uma esfera uma esfera aí da trabalhista do advogado, por isso que eu faço, tem que ter um procedimento anterior. Se não tiver, é causa ganha por funcionário.
Mesmo justa causa? Ou, dependendo do que você fez, sim. Então eu falo, ó, manda embora. Tá dando muito BO, já assinou a advertência, não resolveu, manda embora, vai dar BO. Vai dar BO. E eu falo pra você, quando eu falo, dá. Não adianta. Justa causa, então... A justa causa é assim... Eu Passou falo do assim, limite. para a empresa fazer, tem que ter tudo certinho, cara. Tudo dentro da norma. Pega lá a NR, pega lá. O cara teve o treinamento, fez o exame, fez. O cara foi advertido verbalmente? Foi. Foi advertido depois escrito? Foi. Tem tudo um processo. Teve um advogado, amigo meu, ele falou assim para mim, Daniel, se as pessoas soubessem, antes de processar a outra, cuidar da sua própria vida primeiro, era melhor. Sim. O que você está dizendo é justamente isso. Ei, você vai querer fazer isso? Vai. Veja como é que está a sua situação primeiro. Alinha, vê se está tudo certinho, vê se está tudo correto, antes de você tomar a decisão. Porque depois que tomou, aí vai para cima, acabou. Já era, filho, eu falo para você, já era. Então, pensa bem. Não é tão difícil você fazer as coisas certas, não. Não é. Uma boa instrução. Maria, por que as pessoas não... Elas têm esse limite de não buscar um profissional especializado na área? Eu não sei, cara, mas é a falta das informações chegar até ele com mais coerência. Eu acho. Porque assim, eu atendo muito cliente também. E eu vejo, poxa, as outras empresas, eu não posso falar nome, eu não posso generalizar também, sei que tem muita gente boa trabalhando por aí. Mas, as pessoas estão fazendo um desserviço de dar informações esporádicas, jogadas, mais ou menos. Jogada ao vento. Eles jogam. Que faz? Você sofre com isso na sua área? Tipo, uma empresa de segurança foi lá, fez, você foi lá e refez? Sim, muitas. É pior, não é? Bem pior refazer. Muito pior refazer. Porque ele começou um processo que ele não terminou. Não. Ou já fez o processo que foi totalmente errado e até você... Porque eu falo assim, a parte de segurança, dependendo o porte da empresa, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. E outra, você quando entra... A empresa, ela tem a sua regra. Certo. Faz a implantação das suas regras. Faz o seu processo. Eu falo assim que muitos pessoal da empresa tem aquele tal de ego. Você faz o seu, eu faço o meu. Eu não penso assim. Eu penso assim, trazer todo mundo para a mesa e vamos discutir. Coletivo. Eu só penso assim. Vamos todo discutir, vamos entrar no bom senso, o que a gente vai fazer. Então, a segurança do trabalho, ela tem que trabalhar em conjunto com todos. Tanto com o DP, tanto com o pessoal, os encarregados. Funcionário, fala, não pode... Nossa, tem segurança do trabalho que não tem contato com funcionário de jeito nenhum. E o que mais traz pra gente são eles. Eu chego para conversar, eu arranco tudo. Você é a mãe, então. Você chega abraçando todo mundo. Sim, eu trabalhei muitos anos em obra. Trabalhei com muita peãozada. Então, assim, vamos explanar um pouco assim. Você trabalha de que início ao fim de empresa? Fiz industrial, segmentos. Industrial. Já trabalhei com obras, fazendas, indústrias. De tudo quanto é tipo. Vários segmentos. Vamos falar assim, que é vários segmentos. Então, cada uma é diferente. Então, um pouquinho de cada que você vai catando, você vai tomando aquele jeitinho e fala, não, esse aqui eu tenho que falar dessa forma. Né? Você tem que saber falar com eles. Eles têm que entender o que você está falando. Eles têm que entender. E a maioria entende o que você fala. Como que funciona em shopping? Eu estou pensando aqui. Existe um shopping e esse shopping tem uma administração. Aí tem as empresas que locam o shopping com as suas lojas, com seus funcionários. Isso daí fica para quem? A responsabilidade é de cada um da sua loja. Então, assim, é por CNPJ. CNPJ. Aquele CNPJ que detém aquele funcionário resolve o problema. Ele que resolve. Tá, e aí você tinha falado a questão da faxineira que escorregou, que quebrou e etc. Então, se eu estou perambulando pelo shopping, o piso está molhado, é liso e eu caio... Tem que ter um aviso. E eu sou funcionário de uma empresa. Aviso. Isso é um CAT, mesmo tendo aviso. Isso é um CAT, isso entra para o shopping, quem paga essa A responsabilidade de quem que é? Isso, de quem que é? De quem contratou. De quem contratou. Quem contratou. Então assim, vamos imaginar, eu tenho lá uma loja de fazer hambúrguer. Lá dentro ninguém sabe qual loja que é. Eu tenho uma loja de fazer hambúrguer lá e o meu funcionário foi no banheiro, escorregou e caiu. É um acidente de trabalho. Sim, é um acidente de trabalho. A loja vai ter que abrir a CAT. Independente se ela está no banheiro ou dentro do shopping.
O CNPJ é o responsável. Mas a linha de raciocínio seria mais ou menos assim. Ele só está usando o banheiro do shopping porque ele trabalha para mim. Sim. Agora você está falando assim, vamos dizer, uma faxineira, eu contrato ela. Eu contratei. Então, eu contratei, eu sou responsável. Então, vamos fazer o seguinte, você é a faxineira, você vai vir fazer faxina aqui, certo? Certo. Vamos ver seu sapato. Tem sapato certo, gente, para isso? Tem sapato certo, coisa barata. Eu falo, gente, é tão barato. Uma coisa de 50 a 60 reais você vai comprar, põe um sapato nessa mulher, essa mulher não cai. Que nem eu tenho um cliente aqui em Limeira que eles estavam tendo problema. Eles falavam assim, Maria, a minha faxineira que limpa os banheiros, áreas molhadas que a gente fala, ela tá reclamando, tá escorregando muito. Eu falei assim, qual é o tipo de sapato que você dá pra ela? Deixa eu ver. Nossa, a hora que eu vi, falei, meu Deus, isso aqui não é sapato de trabalho, não. Pode dar outro. Então, olha, eu fui lá, eles compraram o sapato, dei o treinamento pra ela. E as meninas agradecem eu até hoje com aquele sapato. Além de ser confortável, melhor, não escorrega mais. Porque depende do escorregão que você tiver dentro do local de trabalho, você pode também dar uma machucada na sua coluna. Você sabe disso. Não, lógico. Ou você dá. E já pensou? O que vai dar? Além disso, ela vai sair para afastar, você vai ter que contratar outra mão de obra para pôr no lugar dela. Não Menino, é muito. Eu tava no escritório e a Jaqueline não tava. A Jaqueline tá no estúdio, gente boa. Eu tava no escritório. E a minha esposa usou a parte lá que você viu e colocou uns tatames no chão, foi dar um treinamento. E aí ela colocou uns tatames no chão. Bom, beleza. Isso foi no sábado. Aí chega eu lá, no 1h10 já, 1h10? 1h10 já. Você viu como a gente fala demais? Fala. Por isso que a gente faz podcast. A gente falava há pouco, a gente não vinha prosear aqui, né? E na segunda-feira eu fui trabalhar. Eu não passei em cima daquele tatame. Eu fiquei na minha mesa ali trabalhando, né? E eu usei o banheiro e o tatame estava mais lá para o outro lado da parede. Chegou meu irmão lá com um amigo dele, no finalzinho da tarde, e eu fui pegar uma garrafa de água. Maria, eu pisei nesse tatame, eu consegui cair 3 vezes. No tatame? No tatame. Você pisou com sapato? Você descalço? Não, eu tava com o sapato. Só que eu não sabia, eu não conheço isso daí. O piso do escritório soou no final de semana por causa do calor, porque ficou. Criou uma natinha de água. Tanto que eu caí a primeira vez, mas eu tentei me equilibrar ali. Minha coluna já doeu, né? Porque a gente... Vocês estão vendo, quem tá no canal do YouTube tá vendo que eu sou fitness, né? Então, eu caí a primeira vez, já doeu a coluna. Aí o meu irmão falou, louco, o que aconteceu aí? Aí eu tentei levantar, caí de novo, porque virou um sabão aquele tatame em cima do piso, com aquela natinha de água ali, e eu quase morri. É uma coisa que se você olhasse lá, eu não vi perigo, Maria, mas eu caí 3 vezes. Então, pra você ver... Quase que eu morro. Onde eu ando, eu falo, olha o perigo aqui, gente, olha o perigo. A gente vê perigo em tudo que é canto. Você faz isso, onde você vai visitar, às vezes as pessoas, você fica olhando? Tudo. Tipo, deixa eu ver. Tudo, você não descansa? Não, eu olho tudo, eu olho mesa, eu olho tudo. Eu vou bater no olho, eu vou vendo tudo. Parece um radar. Eu vou mudando tudo. Você não descansa? Não. Meu marido mesmo sofre comigo quando tá dirigindo. Você dirigindo? Quando ele dirige, eu do lado, né? Que eu tenho vontade. Você fica fazendo? Eu tenho vontade de arrancar ele do volante e falar, desce, deixa eu dirigir esse carro. Por quê? Olha, um dia eu fui num cliente, ele foi instrutor de autoescola. E ele sentou, foi conversar comigo. Aí ele falou assim, Maria, eu já fui instrutor de autoescola, eu não concordo. Porque eu falei pra ele assim, ó, pra que serve o pare? É pra parar? Eu falei desse jeito, é pra parar. Ele falou, não, eu não concordo com você. Aí ele falou desse jeito, o instrutor. Tá. Aí eu falei assim, por que você não me concorda? Ele falou assim, não, porque se eu paro o carro, né, o outro bate na minha traseira. Eu falei, dane-se, o que bate na traseira tá errado. Eu vou parar sim. É pare. Se fosse pra avançar, tava escrito avance. Tá escrito pare. Se você parar na frente da minha esposa, ela vai empurrar você, Maria. Empurra? Ó, quem bate na traseira tá errado. Meu carro tá na concessionária romana, eu tô com o carro da locadora. Eu falei isso na cara dele. Ele falou assim, não, você tá errado. Porque assim, quando você vai... sabe aqueles medo de dirigir lá? Tem, né? O medo de dirigir. E tem uns carros que tá escrito. Sim. Eles falam assim, gente, vocês reduzem na segunda. Olhou no pare, não tá vindo ninguém, vai embora. Eu não concordo. Por que, Maria? Já a palavra já fala, pare. Mas e o golpe de vista, Maria? Sinalizações. Gente, eu falo, trabalha com sinalizações, trabalhe com cor. Ser humano gosta de cor. Entendi.
Entendeu? Pinta de vermelho. Não, cores. Empresa também eu falo, sinaliza a empresa. Que as cores que eles vão bater e falar, ó, aquela cor ali não pode por causa disso, ó, ali não pode por causa disso. Você entendeu? Sinaliza. Sinalizações servem pra isso. Pra que serve a seta do carro? Eu fico louca quando alguém me vira pra uma direita ou pra esquerda e me sinaliza. É? Nossa Senhora. Ô, Jaque. E quando você encosta na traseira, quando pertinho, meu marido acelera assim, chega perto da traseira, eu vejo que o cara... Eu olho até o freio do carro que tá na frente, tá? Sabe quando você tá na pista? Tá. Aí o cara tá lá dirigindo, ele freia o carro um pouquinho. Eu também já freio. Eu posso estar a distância que foi, eu já freio. Meu marido, não, ele continua andando. Nossa, mas eu brigo tanto com ele. Maria, você não pode dirigir, você não pode andar do meu lado, não, Maria. Nossa, filho, eu brigo. Eu falo, ó, cuidado. Eu aprendi com um cara meu pai nunca bateu. Ele dirigiu caminhão, um monte de coisa. Ó, a cara que ela faz já, gente. Já me condena já, Maria. E aí ele falava assim, Dani, você já vem lá 8 carros atrás, você já vem assim, ó, que nem girafona. Pai, você já mete a terceirona, boca a quarta, acelera e passa. Não. Não? Imagina. Eu fui fazer um curso uma vez com meu pai. É muito legal a gente fazer curso com familiar assim, mais velho, né? Principalmente um pai e uma mãe, que você fala, esse é o exemplo da família. Não, eu fui andar com meu marido uma vez dentro do carro. Ele foi me ensinar. É. Quando eu tirei, assim, antes de eu tirar minha carta, nós tínhamos um carrinho, ele falou assim, vem cá que eu vou andar com você. Ele nunca mais andou comigo. Por quê? Não, porque na hora que eu fui fazer a curva, tá. eu apavorei. Você apavorou? Apavorei, quase daí no poste tinha um caminhão vindo. Ele nunca mais ele andou comigo. É? Então ele falou assim, não, comigo você não vai mais aprender. Você vai na autoescola e vai aprender com a autoescola. Então eu fui pra autoescola tirar minha carta. Nossa. Eu tirei a minha... Só que eu sou daquelas assim, gente, o pare é pra parar. A seta é para sinalizar, você vai para direita ou esquerda. Se o seu Waze manda você ir para a direita, para que você quer ir para a esquerda e passar para a direita de uma vez? Por isso que os acidentes acontecem. Porque nego faz assim, ó. Ai, eu fico louco quando aqueles fazem a costura, zigue-zague, eu odeio isso. É? Nossa senhora, eu odeio. Mas não existe costureira que gosta de costurar zigue-zague? Tem um método zigue-zague. Minha mãe foi costureira, hein? Eu sei. Mas aí tem um método zigue-zague. Tem que cuidar. Eu também, eu já vejo só... Ó, presta atenção, Maria. Tem pessoa andando na esquerda 20 por hora. Você tem que ligar pra ela. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tô andando na rua, eu vou ver a placa, eu vou ligar na delegacia e falar, viu, vou passar esse telefone pra Maria. Não, mas Maria, fala pro cara que é 20 por hora, ele não pode andar na esquerda. Mantenha a direita. E eu vou ultrapassar ele pela direita? Não, ó. Eu tenho que andar 20 por hora? Você tem que fazer a ultrapassagem pela esquerda. Porque sabe quando você tá em linha reta e seu carro, que você vai, vamos supor, você vai entrar numa cidade, ele fala aqui, ó, que você vai entrar na direita? É. Tem gente que vai aqui, ó. Tá aqui, tá próximo de entrar. E ele vai pra cá. Isso que ocasiona muitos acidentes é por causa disso, gente. É muita imprudência. Eu vi acidente disso porque eu sei que ninguém faz isso. Ninguém vai olhar o pneu. E eu sei também que ninguém compra um pneu especial ou específico para o trajeto dele, que nem a usabilidade. Ó, que eu fui comprar pneu pro carro, eu uso o pneu só no asfalto. Eu não dirijo em fazenda. A Maria já dirige. Sim. Tem que ter um pneu duplo ali. Tem. Ah, você dirige muito em chuva? Não, tem chuva que eu nem dirijo. Eu já nem ando. Análise de risco. É análise de risco. Então, o pneu tem que ser dependendo específico pro risco da pessoa. Sim. Então, minha esposa, eu não quero dirigir na chuva. Falei, amor, pode dirigir, que o pneu é as duas situações, tá? Ele é bom. E tem um parâmetro, né? Eu vi que tem um parâmetro no pneu que dá pra gente ver lá. Então, isso tudo por que eles chegaram nisso? Tudo foi um estudo. Não foi um estudo para chegar nessa conclusão? E ninguém sabe, né? Mas foi tudo um estudo. A pessoa vai lá, quer um pneu pro meu carro, não sei o que lá. Vai lá e coloca e vamos Mas sair. é tudo um estudo, foi feito anteriormente para fazer isso. É a mesma coisa em tudo, gente. É em tudo. Ô, Maria, a gente não contou a sua história, Maria. Vamos começar agora? O que você acha? Vamos. Você que sabe. Tomar uma água. Pode molhar as palavras, pode ficar tranquila. Vamos lá. Hoje não teve bolo, hoje não teve comida, Maria. Não tem problema não. Porque os nossos patrocinadores, eles estão meio adormecidos ainda. Então, tipo, nos próximos você vai ver algumas guloseimas aqui. Então você não precisa brigar comigo, a próxima vez vai ter, tá? E vou passar uma lista lá, ó, tem tapioca, tem baguete, tem pizza, e tem a padoca. Padoca, verdade. Maria, eu contratei a Jaqueline é muito gente boa demais, né? Veio trabalhar comigo no escritório lá. Tem o CNPJ dela, viu, Maria? Ela é MEI? Ela é MEI, viu, Maria? Ela tem o CNPJ dela.
Tá. É ela que me contratou. E a Padoca enviou para mim, não sei se você viu, você acompanhou o canal da Diber Assessoria? Eu vi você olhando lá meus stories. Eu vejo, mas assim, com a correria, você tem que não me dá lembrar. para ver muito, não né? dá. E a Padoca, a mãe dela e o pai dela, que é da família dela, muito gente boa, e eles fazem café nas empresas. Sabe, tipo assim, você quer que nem você vai na empresa, tal, passa, contrata o pessoal, leva um cafezinho, um negocinho meio diferenciado, uns pãozinhos de queijo. Eu não sei o que tanto tem. Eu vou fazer uma lista que eu falei pra ela que eu ia falar. Ela mandou o logotipo quase em cima da hora, mas eu vou conversar com ela pra ver o que ela pode enviar pra gente degustar. Uma família muito gente boa, eu gosto de comer ou adquirir coisas de pessoas que têm uma história. Uhum. É legal, né? É. Você se simpatiza com a história da pessoa e fala, caramba, meu, essa pessoa que eu quero adquirir tanto conhecimento com ela, que eu também quero ajudá-la profissionalmente, quero consumir o que ela faz. Tá certo. Porque ela faz bem, né? Até me falaram que vão me levar lá para ver como é que faz pão. Só que ela falou para mim como que faz filão e eu não quero mais comer. Por quê? Olha, Maria, eu acho que você deveria ir nas padarias. Eu já fui em 2. Você já foi? Já. Tem muito risco lá? Oxe, o risco da própria batedeira, dependendo. Eu nunca entrei lá dentro. A batedeira é grande? Fio o braço ali dentro. Verdade. Torce. E não tem uma tela, né, pelo jeito, então? A que eu fui. Não tinha nada. O dono, eu falo, ainda bem que é você que é o dono que quebrou o braço. Ah, e ele te chamou por quê? Porque o próprio fiscalização pediu para fazer os documentos. Ah, do próprio dono? Ele é o dono, mas ele tem funcionários. Ah, tá. Ele tem funcionários. Mas ele que quebrou, porque ele que mexeu na hora, né? A batedeira pegou o braço dele. Ó, isso tá vendo? Quebrou o braço dele, o cano. Uma padaria. Padaria tem risco, tudo. Daniel, aonde você vê vai ter risco. Só que uns tem mais, outros tem menos. Então tudo é uma análise que você tem que fazer. E você atende qualquer cliente? Qualquer cliente. Qualquer empresa? Qualquer empresa. Que oferece risco. 100% das empresas oferecem risco. 100%. Nós estamos fazendo um podcast aqui, na Agape Podcast. Tem risco. É uma empresa, pode obter risco. Pode obter. Pode falar, Maria, tem risco. Tem risco. Eu gostei da disposição. Você sabe o que eu mais gostei aqui, Maria? Da poltrona. Sério? Eu tô pensando em adotar isso daqui lá no escritório. Você sentou numa cadeira lá, gostou? Não, mas essa poltrona não vai dar certo pra você ficar muito tempo, né? Eu? Ela não é ergonômica. Não é ergonomicamente não, correta. Não é. Não passou no ISO. Não, essa não passa. Maria. Por um pouco tempo, sim, mas por um longo período, não. Ah, falastes bem. Por pouco tempo. Sim. Ah, Pouco tempo. Longo, por isso que o podcast já está terminando. Daqui a pouquinho a gente termina ele. Ai, que pena, né? Maria, você nasceu em Limeira? Não, eu vim de São Paulo. Eu vim com 12 anos. Mas o pessoal sai de Limeira para enricar em São Paulo e você fez o oposto? Eu vim quando eu tinha 12 anos. Morava lá. Eu vim com 12. Você fez? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 8, né? Aí nós morávamos em São Paulo. Ninguém da sua família é limeirense? É minhas tias. As irmãs da minha mãe. Porque eu ia falar por causa do sotaque, né? Não. As minhas tias a irmã da minha mãe mora aqui em Limeira. Ah, eu morava aqui. Mora aqui em Limeira. Aí minha mãe separou do meu pai, eu tinha 8 anos, em São Paulo, fui morar com meu padrinho e minha avó. Aí minha avó, com 12 anos, minha avó faleceu. Aí eu vim pra Limeira morar com as minhas tias e minha mãe ficou em São Paulo. Olha. Aí depois a minha mãe veio morar em Limeira, alugou uma casa e a gente foi morar. Eu e ela. O que você já fez na vida? Além de catar essa areia do parquinho e ofender sua coluna. Conta pra mim. Ah, filho, eu já trabalhei de pintar guardanapo, sabe? De fazer... Aquelas pinturas de guardanapo? Já, telas. Eu tenho uma tia que faz isso, a tia Nina. Um abraço pra senhora, tia Nina. A gente fazia. Eu fazia isso daí. Depois eu fui entregar kits de perfumes na rua. Viajava. Ah, você era quiteira. Tem um pessoal quiteiro, né? Era. Eu vendia. Você viajou? Você viajou? Viajava com... Dirigindo? Não, era de menor. Ah, tá. 14 anos. Já trabalhava? Oxe. Nossa, olha, precisa aprender esse povo aí. Viu? Vocês têm 14 anos, pode trabalhar já. Eu trabalhei... Pode trabalhar com 14 anos, Maria? Não. Não pode trabalhar com 14 anos. Eu avisei, tá vendo? Não pode. Eu tinha 14 anos. Eu fui trabalhar entregando kit, viajando lá pra fora.
correndo o risco dos acidentes de trânsito. Então, Maria. Trabalhava. Depois eu fui trabalhar numa padaria. Passou na padaria também? Passei em padaria. Amiga da Jaque lá. Fiquei 3 meses na padaria. Aí depois da padaria, eu engravidei da Tá. Depois da padaria? Engravidei da Tá. Fermento bom lá na padaria. Sim, engravidei da Tá. Mas eu falo assim, Daniel, a Tá, ela veio no momento certo da minha vida. Ela veio quando eu tinha, né, nos meados de 16 anos. E eu vou falar a verdade, eu falo assim, que isso eu vou falar, hoje eu não falo mais com o meu coração doendo. Tá. Mas antes da minha menina nascer, antes de eu engravidar dela, já tive vontade de tirar minha vida muitas vezes. Verdade, Maria. Bastante. Eu não queria viver nesse mundo. Não queria. Nossa. Pelo histórico atrás, de família, de pai, querendo ou não, de abusos, né? Nossa, porque meu Maria. pai, ele bebia e trazia as pessoas bêbadas para casa. Caramba. E minha mãe trabalhava o tempo todo, eu ficava ali. Março, mês da mulher. Vamos fazer com você, Maria. Eu ficava ali. E meu pai bêbado, entendeu? Então, assim, eu sempre corria, me esquivava. Você tem essas memórias, né? Esses flashes. Esses flashes. Tem. Você não anulou essas memórias? Não, ainda não. Ainda tá aqui. Não, tem gente que sofre qualquer tipo de situação e ela consegue anular. É uma defesa do organismo dela. O próprio cérebro, tipo, não existiu. Mas... Porque ela não quer sentir a dor. Mas eu ainda tô batalhando com isso. Não vou mentir. Tô. É uma luta, queira ou não. Porque é uma coisa que fica dentro de você. Você topa fazer um outro em março ainda? Topo. Pra gente explorar um pouco esse lado seu, mês da mulher? Hoje eu falo assim, hoje eu falo com propriedade, hoje eu consigo falar mais. Antes eu era mais assim, presa. Você eu falo assim que eu falo assim, quando meu marido entrou Mas na minha mudou bem, vida, viu, Maria? Eu falo assim, quando meu marido entrou na minha vida, eu falo que assim, Deus ele colocou ele para proteger eu de tudo que é coisa de mal lá fora. Porque assim, a partir do momento que você é mãe, eu fui mãe, né, jovem, muito jovem. E que nem eu falo assim, antes da Tá nascer, eu tentei, não vou mentir, tentei tirar. Mas por causa de coisas do passado, né? Que veio na mente. E quando eu engravidei dela, não é que eu a rejeitei. Certo. Eu não tinha, como você fala, um ensinamento, não tinha nada. Você não tinha base. Não tinha base. Você não tinha padrão. Não. A minha mãe, ela foi um tipo de mulher muito assim, seca. Ela também não teve. Hoje eu falo assim, eu não posso julgar. Ela entregou o que ela tinha. Ela me fez o que ela podia. Né? Uhum. E quando a Tá nasceu, nossa, a família do pai dela tomou ela de mim. Tomou. Porque achou que você não dava conta, né? Sim, achou que eu não dava conta. Até que meu marido entrou na minha vida, né? Mas você deu conta. Você dava. Sabe o que eu falo para as pessoas? Mas não tinha uma pessoa para me ajudar, a me orientar, a me falar assim, é assim que você vai fazer. Entendeu? Você sabe que Deus, ele tem um servidor lá em cima, que quando a mãe fica grávida, ele baixa um download, né? Aí entra a versão mãe agora. Vocês têm os atributos natural, latente de vocês, são maravilhosos. E ele já baixa ali, então assim, é tudo natural de vocês. Só que eu também entendo que isso tem que ser estimulado quando é criança. Sim. E isso muitas vezes não é. Não. Pelo fato de não ser estimulado, você vai aprender forçado. Mesmo que você tenha todos os atributos ali dentro, você vai ter que explorar eles. E não mais com uma boneca. Não. Aí é vida real. Sim. E eu fui assim. Vamos fazer um podcast mulher. Pode ser, tem problema não. Né? Vamos fazer um podcast ainda em março. Agora da mulher, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Maria, contratar os seus serviços. Instagram. Barbosa Segue Consultoria. @Barbosa com S. Com S, Barbosa não com S. Não é Barbosa, é Barbosa. Com S. Com S. Barbosa Segue Consultoria. Isso. Ótimo. Você presta atendimento videochamada? Tem também. Como fazer isso? Tem. É uma vertente sua? Sim, também pode. Se a empresa já tiver a documentação, falar assim, Maria, você pode analisar? Manda para mim que eu analiso. Legal. Eu analiso. Fala que é auditar, né? Vamos auditar esse documento, vamos ver o que está acontecendo. Aí depois que a gente audita, tem empresas que já vêm, né, com os documentos, vamos auditar. Aí a gente vê que não está coerente com a realidade, fala assim, vamos trazer para a realidade os problemas. Legal.
entendeu? Então você também presta esse serviço? Faço. De videochamada? Sim. Faz por telefone? A gente conversa. Bastante. Mas nada que uma boa visita do local também. Ah, Maria, eu tô até com medo. Eu ia chamar você para jantar em casa, não vou chamar não. Pode ficar tranquila. No escritório você ficou quietinha lá, não falou nada, né? Não. Pessoal, a gente encerra o podcast por aqui. Agradece muitíssimo você que está no carro ao fim de manhã, que você ficou até agora aí. Obrigadão mesmo pela audiência. Eu geralmente falo no começo, falo no meio, falo no fim, mas aqui é assim, é como você estivesse em casa, entendeu? Então eu também me sinto em casa, trago você para cá. Entra lá no Barbosa Segue Consultoria no Instagram, vai lá, dá uma clicadinha lá, segue a Maria, interage um pouquinho lá no canal. Tô sabendo que ela tá aí com uma consultoria? Sim. Ou assessor consultoria, né? Eu tenho minha consultoria aqui em Limeira. Tem uma consultoria, você tem consultoria aqui em Limeira. E você também tem uma consultoria digital te ajudando, te auxiliando. Tem. Para dar uma mexida a mais lá no Instagram também. Tem. Então, vem novidade no Instagram da Maria aí. Vai vir uns vídeos legais, tô sabendo que ela vai gravar uns vídeos. Fiquei sabendo que ela já fez harmonização facial, fez um monte de procedimento aí para poder falar em vídeo. Fiz não. Ainda não. Ainda? Não, ainda não. Não precisa, Maria. Não precisa. Essa aqui é meu natural. Então tem vídeo lá, precisa perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ela já falou que responde o povo lá. Fique à vontade. Então a gente agradece muito a audiência de vocês. Tá no YouTube? Vai lá, clica no sininho, segue o canal também. Vem mais podcast por aí, você vai ver a Maria daqui. Vocês vão ver a Jaqueline daqui uns dias também. Eu falei pra Jaque, a gente vai gravar sobre a Diber Máquinas. E ela vai passar por aqui. Quem sabe eu conto a minha história pra ela. Ele que vai passar na peneira. Ai, que bom. Isso mesmo. Não vai colocar ele na peneira agora. Vai sentir como que é, né? É isso daí. Então, vamos falar sobre consultoria, quem sabe ainda esse mês, e também um pouquinho mais da história da Maria como mulher também, feminina, trabalhadora, empreendedora. Ocupou o lugar dela, ocupou o espaço dela aqui em Limeira, foi muito legal. Parabenizo muito você, Maria, Obrigada. pelo belíssimo trabalho que você faz. Você me chamou a atenção pelo nível de conhecimento que você tem, técnico da situação, não esconde nada. É na lata, eu acho legal, é na lata. Você chega e fala mesmo, sem tapas na língua, papa na língua, você chega e bota pra fora. Legal mesmo, obrigado, viu? De nada, eu que As agradeço. portas estão abertas, né? E eu sei que o estúdio abre as portas para você, fica tranquilo. Pode vir quando quiser. A caneca já é sua. Ai, obrigada. De presente para você, o chaveirinho da Diber Máquinas. Tem um QR Code aí, você já entra, curte lá a Diber Máquinas também. Tá. E um abração para você, viu, Maria? Para sua família, para as filhas, para o maridão. Não conheço o maridão ainda. Quem sabe ele vem para cá um dia. Vai. Para a gente bater um papo com ele também. Que ele fala demais. Misericórdia. O que ele faz, Maria? Hoje ele não faz, né, nada, não né? faz. Ele fica mais em casa. Ele te assessora. Ele que me assessora. Ele que vai me dando as diretrizes. Ó, mulher, faz assim. Ele é eu falo assim, que ele é a pessoa que fala assim, ó, vai nesse caminho que dá certo. Entendeu? Ele é o timão da sua vida. Ele é. Do navio, ele tá ali. Sim, só ele que vai dirigindo. Legal. Então, beleza. Obrigado, viu, pessoal? A gente fica por aqui. Um abraço. Diber Podcast. Estamos aí, nova temporada. Tem mais 9 ainda pra gente fazer, tá bom? Fica com a gente. Um abraço.